Boa tarde, aqui quem está falando é Marco Antônio Bazuni e nós estamos falando hoje sobre reencarnação, ou seja, a lei da causa e do efeito. Ora, a lei da causa e do efeito, fruto da justiça divina, ela é realmente uma lei imparcial, aplicada a todos indistintamente, e que, sem dúvida alguma, leva à identificação que o ser humano, só ele e mais ninguém, é responsável pela sua felicidade ou infelicidade. Isto porque, tendo como fundamento maior a lei do equilíbrio e preconizando que todas as vezes que fazemos algo de bom para alguém, desequilibramos a lei para atrair felicidade a esta pessoa, e teremos como efeito as bênçãos advindas da causa primária, que é a semeadura para o bem. Isto implica no reconhecimento da lei de Deus, de que estamos colhendo o que plantamos na medida, na proporção e na dosagem que plantamos. Todavia, se fazemos o mal para alguém e prejudicamos este alguém, não há dúvida alguma que desequilibramos a lei da natureza para trazer dor a este alguém, e colheremos como fruto ou consequência a mesma dor que semeamos, na mesma medida, na mesma proporção, na mesma dosagem, da mesma natureza. Assim, a conclusão número 1 é a seguinte: a felicidade ou a infelicidade de quem quer que seja, ela está estabelecida ao comportamento do ser humano, que gera magnetismo positivo quando faz o bem a alguém, ou magnetismo negativo quando prejudica ou faz o mal a alguém, ou faz alguém sofrer, gerando para si bênçãos, frutos do amor que plantou, ou dor, frutos da sua justiça própria, ou ódio semeado. É exatamente a terceira lei de Newton, da causa e do efeito, na ordem esotérica. Toda ação gera uma reação igual e contrária à proporcionada. Assim, aprendemos pela dor e pelo amor, porque o efeito da lei divina não é outro a não ser o aprendizado. O aprendizado pelo amor ou o aprendizado pela dor. A ideia não é punir, a ideia é gerar bênçãos, frutos das boas ações, ou tempestades, frutos das más ações, para que faça o ser humano refletir
que ele foi o gerador das bênçãos de Deus ou das dores advindas da lei divina a si, em função de ações pretéritas causadas nesta encarnação ou em outras encarnações. Por isso muitos perguntam, mas aquele fulano de tal, dono do poder, magistrado ou gerente de empresa, que aplicou sua justiça a quem quer que seja, e fez todo mundo sofrer com isso e viveu bem até o último dos seus dias. Onde está a lei da causa e do efeito? Aonde está Deus neste desequilíbrio total? Enquanto muitos bons passam por dor, perecimento e não têm reconhecimento de quem quer que seja nesta vida da bondade feita. Eu digo, a vida continua além túmulo. Aquele que prejudicou semeará dor para si, além do seu túmulo, encontrando os inimigos que o precederam do desenlace material, ou seja, na morte do corpo material ou na transição para o mundo espiritual, e que esperarão ele além túmulo para atormentá-lo. Fora disso, terá uma vida difícil, naturalmente. Se foi rei na outra encarnação, será um pobretão na próxima encarnação, a seu próprio pedido. Tudo para que possa aprender que deveria compartilhar aquilo que sobrou da sua panela com os mais necessitados, fazendo a caridade e praticando a misericórdia e o perdão. Da mesma maneira, aquele que faz o bem, que gera o karma positivo, ele recebe benesses da lei de Deus, cura do plano espiritual para as suas doenças, amizades que lhe socorrerão quando as lágrimas derramarem dos seus olhos, e quando do desenlace além túmulo, certamente eles terão amigos espirituais prontos para ampará-los e guiarem-nos para a cidade de luz, onde haverá paz, amor e continuidade do trabalho em prol do ser humano. Então, a lei da causa e do efeito é a lei mais justa do universo, porque ela não elege privilégios, nem povo privilegiado, nem pessoas privilegiadas. Ela simplesmente interpreta o que você faz. Se você faz o bem para o seu próximo, você colherá a bondade, colherá o amor, colherá o bem fazer e será feliz. Se você faz o mal, você colherá a dor como instrumento de aprendizado, não de punição, para que você reflita no mal que fez e retifique a sua conduta, caminhando pela lei divina maior do amor e do perdão. O que os senhores estão vendo aí é a imagem de Caxambu, aonde eu faço essa palestra. Então, eu digo uma coisa aos senhores, irmãos e amigos. Vejam bem, tudo é uma questão de bom senso. Se, por exemplo, uma pessoa foi um político numa vida e só pensou em si, só pensou em se dar bem e não cumpriu a sua missão de solidariedade com o povão, ele voltará a seu pedido como mendigo e nas mesmas ruas em que ele deixou de ajudar aos próximos, mendigará e se curvará à dor,
refletirá e entenderá que seu espírito errou e se curvará à lei do amor e da tolerância, do bem-fazer, da misericórdia e do perdão. Portanto, o aprendizado se dá pela dor. Existe um caso que Raul Teixeira cita, que um político que recebeu um nome numa determinada rua e que foi um egocêntrico, pediu para voltar com um mendigo e mendigar na mesma rua em que outrora, na encarnação passada, foi dada a sua pessoa com o nome do político que era antes desta nova reencarnação como mendigo. O mendigo mendiga na rua. É na mesma rua em que ele outrora fora um político abastado em outra vida e que não soube dividir o que sobrou da sua panela com os demais necessitados. A reencarnação sempre foi aceita pelas religiões budistas, brahmanistas, shintoístas, confucionistas, todas as religiões orientais, menos o islamismo e a Igreja Ortodoxa. E todas as religiões orientais, menos o islamismo e as religiões ortodoxas. Também pela Grécia Antiga, mistério de Eleusis, pelo Egito, de Ísis, Osíris e Horus. Só quem reencarnava era o faraó, porque era representante da divindade. E não reencarnava. Só quem não reencarnava era o faraó, que era representante da divindade, pois ele iria ressuscitar como Osíris ressuscitou, no mesmo corpo embalsamado. E a Igreja Católica sempre aceitou a reencarnação e estava na Bíblia até o Quinto Concílio de Constantinopla em 512, quando a imperatriz Teodora, que era uma prostituta ou cortesã, elevada à esposa de Justiniano, dito a ela que ela reencarnaria por Bretã, ela influenciou o marido para que a Igreja Católica fizesse um novo concílio de Constantinopla. Um novo concílio de Constantinopla II, em seu número quinto, ou seja, teve o quinto número 1 e o quinto número 2, em 512, para cortar do texto sagrado toda a passagem que diga respeito à reencarnação, colocando em seu lugar ressurreição. Assim, alguns resquícios reminiscentes da Bíblia ficaram como indicativos da adoção da reencarnação como linha de pensamento da Igreja até aquele momento, não é? Então, você veja, quando nós ouvimos a passagem do povo judeu dizendo o que ele fez para voltar paralítico ou leproso, quem pecou foi ele ou seus pais? Eis uma passagem que denota o conceito reencarnacionista. Quando Nicodemos encontrou Jesus, o Cristo, e Jesus disse que o homem tinha que nascer da água e do fogo para entrar no reino dos céus, ele estava se referindo à matéria que advém do elemento água e à espiritualidade que advém do fogo. E o Nicodemos
disse para Jesus que nós deveríamos entrar então no ventre das nossas mães para voltarmos com vida? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e desconhece essas coisas? Que coisas? Desconhece a lei da causa e do efeito? Ora, a causa e do efeito, a lei da causa e do efeito, até hoje ela é aceita pelo povo judeu. E encontramos na Bíblia indícios da sua realidade. Outro indício maior é o de João Batista. Quando perguntaram que quem era João Batista, e Jesus respondeu que ele era o Elias que veio e não o reconheceram. Lembram que Elias ele decapitou 450 sacerdotes de Baal numa disputa entre quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus Jeová ou o Deus Baal. E o verdadeiro Deus, Jeová, através da mediunidade, de efeitos físicos do Elias, ensejou um fogo vindo do céu, consumindo a oblação ou a oferenda do cordeiro, feita por Elias, após ter molhado esta oferenda com bastante água. E nada aconteceu com os sacerdotes de Baal. Então os sacerdotes de Baal, eles foram mortalizados pela espada do Elias a ter suas cabeças cortadas. Ora, lei da causa e do efeito. Se Elias cortou a cabeça de 450 sacerdotes de Baal e reencarnou como João Batista, a única coisa que a lei divina lhe cobrou, porque era um homem santo, era ter a sua cabeça também decapitada a pedido de Salomé, que dançou para Herodes e seduzindo Herodes Antipas, porque quem dança para o rei vai para a cama com o rei, pediu então a cabeça de João Batista, cumprindo-se a causa do efeito. Então, muitas vezes nós falamos assim: puxa vida, que gente ruim, quanta maldade essa pessoa pratica e nada de mal acontece com ela. Porque o tempo da justiça, o tempo do aprendizado, o tempo da lei da causa e do efeito é o tempo de Deus e não o tempo do homem. Então, a lei da causa e do efeito, que é regulada pelos senhores do karma, que são seres superiores de grande luminosidade e que acompanham nos registros acásticos os nossos atos desta vida e de vidas pregressas, eles sabem muito bem qual o momento em que a dor deve se realizar e como e por que instrumento deve se operar para fazer o ser humano refletir no erro que praticou, entender que ele é o único responsável pela dor a si causada e para fazer uma reflexão sobre os seus atos desta e de outras vidas que estão no seu inconsciente e que, pesquisando e refletindo, virão um a um surgindo em suas mentes, paulativamente, progressivamente, não com tanto casuísmo, mas o que fez
para entender por que está passando por aquela necessidade, aquela doença, aquela dor, aquele tormento, neste instante divino, designado pela divindade suprema e não pelo ser humano. Então, nada fica impune na vida. Tudo é controlado pela causa e do efeito. Vemos muito hoje pais brigando com filhos, discutindo com filhos, que foram inimigos no passado, que se degladiaram em outras vidas e reencarnam como no seio de uma mesma família, como pai e filho, filho e mãe, irmãos e irmãs, para que nos laços do amor se reconciliem e possam se reentender, zerando os débitos kármicos advindos de vidas pregressas. Quantos filhos não acompanham seus pais ao leito de morte, dando todos os amparos, enquanto na vida pregressa foram inimigos políticos que se degladiaram ao fio da espada? Assim, meus irmãos, a maior lei é a lei do amor. E como fruto desta lei do amor, temos a lei da causa e do efeito, terceira lei de Newton, aplicada a todos indistintamente. Para que haja o aprendizado, que haja evolução neste planeta escola, que é a Terra, para que o ser de aprendizado em aprendizado, de dor em dor, de bênção em bênção, possa atingir o perfeito entendimento da lei do amor, praticando o bem ao próximo como a si mesmo, orando pelo que vos perseguem, bendizendo o que vos maldizem e trazendo benignidade ao que vos hostilizam, para que, em nome do verdadeiro amor, possa nascer o equilíbrio perfeito, que a tudo controla, equilíbrio este, necessário para atingir a maestria. E quando o homem for mestre de si mesmo, ajudará no plano etéreo outros que não atingiram ainda esta evolução, como anjos de guarda, como mentores, como consultores, como espíritos protetores, inspirando os seus protegidos para que eles entendam a verdadeira luz, que é a luz do amor, e possam vivenciar o amor. De nada adianta falar, e sim vivenciar. Lembro, mais uma vez, a psicografia de um irmão que falou que havia um instrutor e um velhinho no fundo. Haroldo Dias. No fundo da sua escola litúrgica do Evangelho. É irmão Haroldo Dias, em sua psicografia, que disse que esses dois irmãos, o instrutor e o velhinho, desencarnaram. O instrutor espírita, ele foi para as trevas. O velhinho foi para a luz. Quando o velhinho foi ajudar ao instrutor espírita, o instrutor perguntou: ora, se eu te dava aula, por que você está na luz e eu estou nas trevas? O velhinho respondeu: o que me disseram é que eu segui os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus que você me passava. E você proferiu os ensinamentos, mas não os praticou. Ministrou, mas não os praticou. De nada adianta falar sobre o amor se não conseguimos praticá-lo efetivamente em nosso dia a dia. Muito obrigado. Outras palestras virão. Nós estamos em Caxambu, é o lago do Parque de Caxambu que vocês veem.
entendeu? Que eu elegi aqui como um lugar de inspiração para que eu pudesse voltar a este tema, que para mim é uma verdade, sobre a reencarnação atrelada à lei da causa e do efeito. Paz profunda a todos os seres da criação, e louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Mestra Maria, Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Jesus o Cristo, assim seja. Está feito.